Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente para mais uma aula de botânica do nosso EADzinho. Essa é a aula 3 e é sobre tecidos vegetais 1. Nessa aula a gente vai explorar um pouco de tecido, porque assim, nas últimas duas aulas, a gente falou muito sobre a célula, sobre a unidade célula. Só que assim, a célula sozinha não adianta muita coisa. Então a gente precisa da união dessas unidades trabalhando em conjunto para que se construa alguma coisa. E aí a gente até lembra um pouco daquela hierarquia que tem que a gente vê muito em biologia, química às vezes, que é o quê? O átomo, a molécula, depois é uma célula, depois da célula vem o tecido, depois o tecido vem, sei lá, o órgão, depois do órgão vem o sistema e tudo mais. Então a gente estudou ali a base, que é a célula, para agora a gente conseguir trabalhar em cima do tecido propriamente dito. Os tecidos das plantas, os tecidos vegetais no caso, eles se dividem em dois grandes tipos: os tecidos embrionários e os tecidos adultos. Os embrionários, que é o nosso alvo de hoje, são os tecidos que, como é que eu posso dizer? Que eles são os primeiros, assim. A planta ali germinou, bonitinho, tá ali crescendo. Quem vai estar atuando é o tecido primário. E esse tecido primário, que é o embrionário, ele também é chamado de tecido meristemático ou tecido de formação, né? E aí eles têm diferentes características. Já o tecido adulto, ele nada mais é do que um tecido embrionário diferenciado. Então ele tem uma função específica ali bem determinada. E aí ele pode ser dividido em três grandes grupos: o sistema fundamental, o sistema vascular e o sistema de revestimento. Esses três sistemas, com as suas particularidades, vão ser melhor explorados na próxima aula, tecido vegetal 2. Vamos lá para o nosso querido tecido embrionário. Esse tecido embrionário primário, no caso o meristema primário, ele também é chamado de meristema apical. Por que apical? Porque ele fica nos ápices. Então ele fica no ápice da raiz e também fica no ápice do caule. Esse tecido, ele tem uma capacidade muito grande de multiplicação, então ele faz muitas mitoses. Por quê? Porque é o tecido que vai possibilitar que a célula cresça em altura. Então a célula vai esticar, 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 graças ao meristema primário. E por característica, essas células elas têm um núcleo grande e central. Aqui, ó, a gente está vendo essa parte do meristema apical do caule, a gente tem essa parte mais escurinha, um azul mais escurinho, que parece que está preenchendo quase toda a célula. Mas não é que ele está preenchendo quase toda a célula, é que o núcleo ele é grande e ele acaba ocupando mesmo a maior parte da célula, dando a impressão que ela está quase preenchida. Como é que pode dizer? Essa célula também ela tem poucos e pequenos vacúolos, que a gente já viu anteriormente. E é isso. Essas coisinhas aqui que parecem chifres, na verdade eles são os primórdios foliares. Então é o brotinho de folha. É daí que as folhas vão surgir. É daí que as folhas vão sair quando elas estiverem se desenvolvendo. E aí, a gente passando aqui para essa imagem do lado, a gente tem um corte da raiz agora, do meristema apical da raiz. O meristema apical, ele não é essa parte aqui. Isso aqui a gente chama de coifa. Coifa, ela é uma estrutura da raiz que ela faz uma proteção, digamos assim. Então, uma proteção mais mecânica, com atrito que essa raiz pode ter com o chão e tudo mais. Então, ele acaba protegendo o meristema. O meristema em si, ele tá aqui por essa região. Então, ele vai se diferenciando, se multiplicando e tudo mais. Só que assim, a gente tem essa multiplicação de meristemas e diferenciação, mas não é em todas as células. Então, eu tenho uma porção que se diferencia e uma porção que permanece como meristema. Esse meristema mais fundamental. A gente tem também o meristema secundário, que ele também é chamado de meristema lateral. Esse meristema, ele não tem em todas as plantas, ele só tem nas coníferas, que a gente pode incluir nas dicotiledôneas,
A gente pode incluir nas gimnospermas, um grupo de plantas que tem como representantes principais os pinheiros e as araucárias. E também ele ocorre nas dicotiledôneas. Quando a gente fala dicotiledônia, monocotiledônia, o que é isso, Carol? Dicotiledônia e monocotiledônia são grupos dentro do grande grupo angiospermas. Então a gente pode subdividir angiospermas entre dicotiledônia e monocotiledônia. Essa classificação, na verdade, ela é errada por razões biológicas, mas aí a gente não cabe nesse momento entrar nesse mérito. Então a gente considera para fins de vestibular que angiospermas são divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. E o que acontece? Esse meristema secundário, meristema lateral, ele é responsável pelo crescimento da planta em espessura. Então, ele vai fazer com que ela fique mais grossinha, digamos assim. E aí, por que acontece isso? Porque assim, essa diferenciação, ela vai acontecer depois que a célula já tá grande, depois que a planta já tá grande e tudo mais. Mas aí, o que acontece? Eu tenho algumas células durante esse processo que elas ainda mantiveram a sua capacidade de se multiplicar, se dividir e tudo mais, e não se especializaram. Então essas células, elas vão produzir novos tecidos que vão possibilitar com que haja esse espessamento secundário, digamos assim. E esse meristema secundário, ele pode se dividir em dois grupinhos, duas particularidades, digamos assim, enfim, não sei como vocês preferem chamar, que é o câmbio vascular, que também é chamado de fascicular, e o câmbio da casca, o filogênio. O câmbio vascular, ele ocorre muito em raízes e caules. Novamente, não é em toda a raiz, não é em todo o caule que ele ocorre, porque a gente tem aquela restrição que esse crescimento secundário, ele só vai ocorrer em dicotiledônea e conífera, mas ele tem como função, ele acaba produzindo tecidos condutores de seiva, que são o xilema e o floema, mas não o xilema e floema normais, assim, são o xilema e o floema secundários. O que acontece? Porque o xilema primário, bonitinho, ele é produzido lá no meristema primário. Inclusive, deixa eu botar aqui um slide não, dois no caso. Essa parte aqui que a gente tá vendo no meristema apical da raiz é chamada de procâmbio. É dele que vai ser derivado o meristema primário. Daí que vem o vaso condutor de seiva. O que mais? Aí, a gente tem então, vamos já definir, a gente vai ter uma aula específica só para falar de vaso condutor nas próximas apostilas, mas a gente já pode dar uma definição assim do que é esse vaso condutor, quais são esses elementos. Então a gente tem o xilema e o floema. O xilema, ele é um condutor de seiva bruta. O que é a seiva bruta? É uma seiva que é constituída por água e sais minerais, enquanto que o floema, ele é um condutor de seiva elaborada. E aí, então, o que é a seiva elaborada? Açúcares, de uma maneira geral, que são os compostos orgânicos produzidos pela fotossíntese da planta. Já o câmbio da casca, ele é um pouco diferente do câmbio vascular, em termos de função, digamos assim. O que acontece no câmbio da casca, filogênio? Eu tenho uma divisão diferente. Então, eu tenho uma porção, tenho ali o meu filogênio, e aí a porção mais interna desse filogênio, ela continua ali como filogênio e também como filoderme, isso para dentro. E para fora, ele se transforma em células de cortiça, que a gente também pode chamar de suber. Isso é a famosa casca de árvore, certo? E aí, só para dar uma norteada para vocês de como isso se configura, a gente tem aqui um tronco lembrado. E o que importa pra gente nesse tronco é essa parte aqui, esse filogênio e esse ritidoma. O que é ritidoma, pelo amor de Deus? Calma, vamos chegar lá. O ritidoma, ele é um nome feio para falar das células mais externas, as células mais velhas do suber. Então, são células mortas do suber que estão fazendo ali a proteção. É a casca do tronco ali. Então, a gente tem o filogênio.
Mais pra dentro, a gente teria o feoderma a feoderma no caso, e mais pra fora, suber, certo? É isso, a aula de hoje é super curtinha, bem light, pra gente poder trabalhar em cima desses conceitos, assim. Os vestibulares, de uma maneira geral, eles não costumam abordar tanto religiosamente ali, ai nossa, mas como que funciona a diferenciação do meristema? Não. Ele quer saber o quê? Qual a diferença entre o meristema primário e o meristema secundário? Qual a diferença entre, enfim, o câmbio da casca e o câmbio vascular? Então, lembrando, a diferença entre meristema primário e secundário tá na questão do tipo de crescimento. O primário, ele cresce em altura e o secundário, ele cresce em espessura. Nem todas as plantas têm o crescimento em espessura. Porque assim, se a gente for analisar num contexto mais geral, assim, eu tenho uma planta, ela cresce, cresce, cresce em altura, só que vai chegar num momento que ela vai estar tão comprida que ela pode envergar e pode quebrar. Então, evolutivamente falando, é interessante que você tenha desenvolvimento de algum tecido, alguma coisa ali secundária, para que dê um suporte maior para a planta, certo? Então, gente, é isso, tá? Beijos de luz.